que esses sujeitos têm na perspectiva de uma formação mais humana, obviamente, integrada à educação profissional. Essa é a pergunta. Desculpa, falei demais, né? Obrigado. Tá, obrigada também. Então, aqui. Eu queria voltar brevemente a Gisele, né, que usou uns termos bastante fortes, né? O aluno torturado, os professores torturados, como é que se faz, né? E falou utopia. Utopia é um lugar que não existe, né? Então, é integrado como uma utopia, é um lugar que não existe, é um lugar que está no horizonte. Na verdade, a educação, ela é sempre, de alguma forma, utópica, no sentido que a gente planta no horizonte, a gente faz e ocorre em alguém e a gente fica sabendo, faz avaliação, faz prova, dá nota, mas isso tudo é muito relativo. O que realmente acontece na vida, na alma, no espírito das pessoas, né? Nas pessoas, na sua integralidade. Mas, quando a gente fala, e aí preciso voltar um pouquinho à politecnia e voltar à escola unitária, uma educação unitária, escola unitária, socialista, politécnica, supunha uma outra sociedade, né? Então, a gente lida com o horizonte, sim. Gisele, não sei onde está a Gisele, a gente lida com o horizonte, né, Gisele? Agora, o professor aqui no final, ele levantou uma questão que é pista. Ele falou em praxis. Praxis não é exatamente dentro da filosofia marxiana ou marxista, não é exatamente prática. Ela implica a prática, mas é a prática política. É a prática que organiza. É a prática que cria mecanismos de vida, né? Então, e aí eu recorro a um outro autor, mas muito breve também, que é o Celso Collor da Fonseca, que era um liberal, um historiador liberal, um progressista, e que ele tem um capítulo no 3º volume, publicado pelo Senai, em 86, ele tem um capítulo sobre a continuidade da filosofia que envolve a educação no Brasil. O Brasil vem de uma colônia, vem de uma tradição escravocrata, vem de uma separação trabalho manual, trabalho intelectual. Reunir isso não só é uma dificuldade do próprio sistema capitalista, como do tipo de cultura brasileira. Até pouco tempo, os elevadores separados. Tem gente ainda que ontem havia uma... Tem gente ainda que defende elevadores separados e coisas parecidas para as classes, para os diferentes grupos e classes e pessoas na sociedade, né? Então, nós estamos num mundo despolitizado, por muitas razões que nós não vamos aqui. Mas a convivência, a sociabilidade e os gestores, eu acho que a gente tem que dar uma responsabilidade aos gestores, de propiciar os meios das pessoas se confrontarem com as ideias. Porque, se não houver isso, vamos continuar separados. O professor aí deu um depoimento, né? Nós estamos tentando construir alguma coisa, né? E não temos essas soluções já dadas. Então, eu acho que pensar um pouquinho no sentido da praxe política dos estudantes, no que eles estão fazendo, como é que eles atuam naquela comunidade, se eles têm centros acadêmicos, se eles são ouvidos, se eles são capazes de reivindicar, se eles têm espaço de reivindicar alguma coisa. São pequenas práticas, né, que mobilizam. E a outra, então, dos gestores. Pouca resposta eu teria sobre essas questões, mas o demais aí eu acho que eu passo lá para o colega, porque aí é o protótipo que tem que ser pensado e eu não estudei ainda para dar opinião. Não, eu acho que gostei da piada, só. Achei uma piada interessante, mas seguramente eu já tinha comentado, acho, na minha apresentação, que a ideia não é estabelecer um modelo, né, uma forma, é dar uma estrutura, uma base para a construção, que pode, inclusive, essa base pode se virar, inclusive, né, alicerce, né, ou ruína, ou destruição toda para poder construir outra coisa em cima. Você não teria sentido de fazer um PCN, né? Aliás, uma questão fundamental do PCN, do PCN+, é que ele foi regredindo do ponto de vista da integração. Ou seja, o que aconteceu com o PCN, com o PCN+, foi que o PCN tinha algumas propostas de interdisciplinaridade.
E depois o PCN+, foi traduzindo isso para propostas cada vez mais disciplinares. Ou seja, a diferença entre os dois PCNs é que eles regridem e se tornam mais conservadores, vai se conservando mais. Do ponto de vista da integração curricular, eu estou falando, né, exclusivamente do ponto de vista da integração curricular. E, às vezes, né, a ausência de plaques também, né, quer dizer, a proposta apenas teórica, sem a ausência da plaques, pode ser uma medida que pode ajudar o conservadorismo e impedir a transformação. É muito breve para o colega que diz que a escola de pobre para pobres, pobre para conhecimento. Eu conheço até na própria Unicamp gente que ensina mal para rico, que não quer que saibam as pessoas, que não quer conhecimento. Então, assim, nas escolas técnicas também eu conheço muitas pessoas que não ensinam bem as pessoas que são ricas. E não ensinam mesmo porque acham que eu escopo mesmo. Eu vou te colocar nessa situação mesmo. Você não dá nada de saber. E, de fato, às vezes são concepções que eu dividiria isso. Da responsabilidade da política, dividiria também com o papel nosso, com o compromisso político que temos como professores, quando temos que ensinar. Eu digo na universidade, se alguém lhe disse algo disso, ele não está querendo que você aprenda. Digo na cara, direto, porque isso não é bom. E esse tipo de coisa acontece no cotidiano. Responsabilidade nossa, de docente mesmo. Quando nós olhamos para uma classe social, achando que o teto dela é um teto que é posto por nós, e não é verdade isso. Um exemplo muito duro. Eu encontrei um aluno totalmente molhado, chegando à escola, e eu digo, escuta, está na hora de você comprar uma moto. E ele me disse assim, você não acha, por que você não pensa num carro? Aí eu falei, você tem razão. Eu pensei assim, mas você tem razão. Eu imaginei sua vida desse jeito, mas não é assim. Você tem toda a razão. Assim, na educação, a gente faz isso. Passa o conhecimento dessa maneira. Você não vai precisar, aprende pouco, mais ou menos. E, às vezes tem essa responsabilidade do docente. E nessa escola técnica, escutei muito. Quando há muita demanda, também acontece. A educação boa é para poucos e aqueles outros perdem. Quer falar? Tá bom, Diana. Just a quick answer to Gisali for that question. I am not a linguist, actually. I'm a literature professor, but I work with people in applied linguistics and social linguistics who teach English here in Brazil. And I agree with you, the critical literacies approach in language teaching is a challenge because it requires a rethinking of many of the things that we thought we knew. But there are also many rewards to this kind of approach. We're told that the bilingual brain is a smarter brain. Cognitive research is proving this now. And I think the critical literacy approach, if you remember that it starts with what matters to students themselves and where they are, and if grammar is taught as a way of making meaning, a way that helps us communicate, rather than just something to be memorized. And if grammar is also taught as something constantly changing, we know that all languages are constantly in flux and in dialogue with other languages. Languages are really a convenience invented by linguists to make their job easier. Then I think the critical literacy approach is one way of working across the curriculum because it works in every discipline. It doesn't just work for language teaching. It's a way of asking questions about what matters in a particular discipline and a way of drawing connections. But perhaps we could talk privately after the session since time is running on. Obrigada. Bom, vamos lá. Tem mais alguém? Você?
Meu nome é Guilherme, sou professor da rede federal e eu voltei para o Brasil ano passado. Eu fiquei 4 anos fora trabalhando num projeto de cooperação na América Central. E assim, quando eu saí do Cefet, não tinha papel, tinha que tirar no sistema de luzes algumas lâmpadas, não tinha xerox, não tinha manutenção das máquinas, se não fosse, por exemplo, a parceria com uma empresa para fornecer matéria-prima. E eu voltei em 2011, agora está fazendo 1 ano. E eu voltei para o IFE. E tem desperdício, porque tem muito papel, tem muita sala agora com as luzes acesas. Isso, para mim, ainda estou aterrissando, porque eu saí de uma rede pobre, desconhecida, não valorizada, e voltei com colegas que querem fazer da rede, por exemplo, escada, ou possibilidade de salário assim, assado, nessa disputa entre ser da elite do Pronatec ou ser dos que fazem por amor o FIC. E eu estranho, por exemplo, o discurso da professora Maria, né? Porque nós temos uma mudança substancial na rede, né? Com suas idas e vindas, mas com bastante